Amém, queridos? É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Ana Cardoso, formação em psicologia e trabalho com palestras de prevenção ao suicídio com crianças, adolescentes, capacitação de equipe pedagógica. Enfim, eu faço um trabalho bem amplo aí, porque a gente vê que infelizmente os números têm aumentado. Essa pandemia agravou e trouxe à tona uma realidade que já existia, né? E está na hora de a gente sair da caixinha e entender que essa realidade, ela está bem ao nosso lado, ela está na nossa frente. E claro que eu quero trazer alguns dados para vocês, para que a gente possa entender a urgência que Deus tem aí, para que a gente se mobilize em favor dessas vidas que se sentem aí, a gente sabe que estão opressas, né? Porém, o que acontece? Infelizmente, grande parte das pessoas aí fora, isso numa realidade clínica, como psicólogo, eu posso assegurar para vocês, está machucada com a igreja. Não querem saber da igreja, não querem saber de congregar, não querem saber de irmãos. Tudo aquilo não é real, tudo aquilo é bonito só na teoria, não é bem assim na prática, e elas estão machucadas. Então tem algumas palavras-chave aí que eu trago para vocês hoje, e dentro aqui, eu só vou abrir o meu arquivo, peraí. Dentro disso eu quero compartilhar com vocês o que a gente não deve dizer para uma pessoa, né? Que nem a pastora comentou ali, e é uma verdade também, a pastora Claudete, de que, né, o que a pessoa aí fora fala? Bandido bom é? Bandido morto. Bandido morto. Isso é uma coisa que cabe a nós, que conhecemos Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue precioso em favor de nós. Eu sempre falo lá em casa, não existe pecadinho, pecadão, errinho e errão. Tudo que existe nesse mundo, diante de Deus, é abominável. Então a gente não cabe a nós ter esse senso de julgamento, de falar que bandido bom é bandido morto. Porque a mesma sociedade que prega, que quer que ele vá lá para a cadeia pagar pelos seus crimes e erros, esquece que daqui a pouco ele vai sair. E a gente não prepara o quê? Esse ser humano lá dentro para quando ele voltar para a rua, né? E a gente acaba vendo aí o que acontece na sociedade como um todo. Deixa eu ver se eu localizo aqui, porque eu acho que nem para mim eu não enviei. Eu mandei 2 e-mails do Nando para mim, caso não abrisse aqui o pendrive, mas infelizmente não abriu mesmo. Então eu já vou para a palavra de Deus para a gente começar. E eu vou tentar lembrar uns números aí que são alarmantes, mas só para dar é só mais um pano de fundo mesmo, e vamos ao que importa. E a palavra de Deus, lá em Isaías 55, 8, diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Com isso eu quero iniciar essa palestra aqui, que o tema é prevenção ao suicídio, para a gente lembrar que não tem como a gente... tem que ficar parada por causa da câmera, perdão. Que não, eu tenho mania de ficar andando. Que não tem como a gente... o mundo conseguiu abrir aqui, obrigada. Glória a Deus. Não tem como... Não, pode deixar assim. Pode. Não tem... Pena que vocês não conseguem ver, mas eu vou falando aqui só mais os números para não me perder. Não tem como a gente falar de prevenção ao suicídio se a gente não entender esse princípio. Os pensamentos de Deus são outros, diferentes dos nossos. Os caminhos dele são outros, também diferentes dos nossos. E daí, quando eu não entendo isso, eu quero meio que fazer na minha força, né? Do meu jeito, baseado nas minhas convicções, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, do jeito que eu fui moldado ali pela minha família a aprender. E isso tudo acaba nos afastando dessas pessoas que estão aí pedindo um socorro, né? O suicídio, ele é um grito silencioso por socorro. É uma alma aflita.
Essas verdades a gente sabe, mas a pessoa que está naquele sofrimento intenso, ela não consegue compreender. Inclusive, eu tinha até uma imagem que eu não consegui salvar, de um cérebro com depressão e um cérebro saudável. O cérebro saudável, ele é totalmente aceso. Se a gente for passar por uma tomografia, né, uma ressonância, ele é aceso, ele tem vida, ele está com os neurônios ali, neurotransmissores a milhão, né, percorrendo ali a atividade cerebral que a gente fala. Agora, o cérebro depressivo, a imagem choca, é como se fosse um cérebro sem vida, ele está totalmente apagado, uma luzinha de neurotransmissor ou outra acesa. Ou seja, por mais que você queira falar, a pessoa não vai conseguir compreender. Por isso, normalmente, quando a gente tem um caso muito crônico de depressão, algum transtorno mental, o próprio suicídio com recorrentes tentativas, tem que fazer essa parceria entre psicólogo e psiquiatra, porque a questão ali é química. Já está tão avançado que mexeu na química daquele cérebro. Então a gente dá uma ativação para que até aquilo que eu fale venha fazer sentido para aquela pessoa e ela consiga receber aquilo que está sendo dito para ela. Então, antes de começar, só queria ler com vocês uma carta que foi escrita por uma professora. E ela diz assim: ontem, à 1h30 da tarde, quando eu entrei na sala de aula, os alunos estavam eufóricos, comentando sobre a tragédia que aconteceu na escola de Suzano. Alguém lembra dessa tragédia? Suzano. Eu, como professora de história, resolvi deixar eles debater sobre o assunto, até que Victor, um menino de 10 anos, me perguntou: professora, e quem que matou o menino que atirou? E todos prontamente responderam: ele se matou. Victor se levantou e disse: quando a minha mãe briga com meu pai, eles ficam dias e dias sem se falar. E quando eles ficam de bem de novo, ela sempre fala: você me mata toda vez que deixa de falar comigo. Acho que ele matou todos e se matou, professora, porque ninguém queria conversar com ele. Todos ficaram em silêncio. Eu me levantei, fui correndo para o banheiro e chorei igual uma criança. Ontem, depois de 15 anos dando aula, eu aprendi com o Victor, um menino de 10 anos, o que realmente é ser humano. E que nós, todos nós, nos matamos uns aos outros dia após dia. Assim que cheguei em casa, abracei meu marido, meus filhos, liguei para um irmão que eu não falava há mais de 10 anos, chamei para vir na minha casa no final de semana, liguei para minha mãe, para minha sogra, alguns primos e marquei uma reunião em família, para que todos pudessem conversar um com os outros. Liguei para alguns amigos para saber como eles estavam e agora vim ensinar o que Victor me ensinou ontem. Não matem as pessoas. Conversem, cuidem um dos outros, cuidem da sua família. Nós temos o poder de causar o mal ao outro e não nos damos conta disso. Achamos que viver em guerra é melhor, que deixar a nossa família é correto. E batemos no peito dizendo que somos melhores do que o fulano e fazemos melhores do que o ciclano. Só porque as nossas atitudes são diferentes. Falamos mal um do outro, postamos indireta nas redes sociais para nos sentir superior, quando na verdade estamos matando o outro pouco a pouco. Ensinem os seus filhos a amarem as pessoas, não ensinem o ódio, não ensinem eles a machucarem as pessoas. Conversem, conversem, conversem e se cuidem. Né? É uma carta da professora Anita Bezerra, que dava aula em Suzano. Então a gente sabe que as pessoas acabam se matando quando a gente passa e ignora aquela pessoa que está pedindo alguma coisa na rua. Quando a gente vê o irmão aqui no banco da igreja que está triste ou que está com uma cara de irado e pensa: é crente, devia saber como se comportar, devia saber o Deus que serve. Julgamentos, e nós vivemos julgando uns aos outros o tempo todo. Então eu vou trazer agora, depois dessa carta real, aqui alguns dados para vocês, só para a gente entender como é que funciona aí, o que está acontecendo nesse universo aí com relação ao suicídio, essa realidade que tem ceifado muitas vidas. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que no mundo mais de 700 mil pessoas morrem por ano de suicídio e que no Brasil
Uma pessoa morre por suicídio a cada aproximadamente 45 minutos. Morre, efetivamente, é dado como morto, fora as tentativas que não são, né, vistas aí nas pesquisas. O suicídio, não tem uma causa, não tem como dizer assim, Ana, alguém já chegou à conclusão? É espiritual? É físico? É material? É biológico? Não, é multifatorial. Eu, enquanto humana, eu sempre falo que o suicídio, ele nem deveria estar na lista de uma pessoa, mas se tiver, que seja lá na última opção. Mas o que acontece? Normalmente as opções, elas não são realmente verificadas, né? E daí o que acontece é que quando a gente não tem essa opção, o desespero vai tomando conta. Aí a gente tem um copo aqui, quando eu vou em palestra eu coloco para eles visualizarem isso, mas você já tem essa noção de que a água vai enchendo e às vezes aquela última gotinha transborda aquele copo, é aí que entra o suicídio. Ou seja, não foi o divórcio que matou a pessoa por suicídio, não foi a separação, não foi a morte do filho, não foi N fatores, né? Não foi porque o pai brigou com um adolescente, falou mais alto que ele foi lá e fez isso. Foi uma série de fatores que juntos e não trabalhados, ignorados, não olhado de forma relevante, acabou sufocando, oprimindo essa pessoa até que o suicídio foi a última gota que fez aquele balde, aquele copo transbordar. Não, então vamos fazer assim, você fica segurando para mim, pode ser? Então vamos lá, pessoal, senão vai apagando aqui. Como eu falei, ele é um fenômeno complexo, multifatorial e produz impacto individual e social. Já falo um pouquinho mais sobre isso. Afetando diversos indivíduos, independe de origem, sexo, cultura, classe social e idade. É uma série de fatores, entre eles social, econômico, político, cultural, incluindo também os fatores psicológicos, biológicos, ambientais e transtornos mentais, que dentre eles é onde as pessoas mais tentam ou efetivamente acontece o suicídio, está acometida de algum transtorno mental. Entre eles o principal que eu trago é a depressão. E agora, pós-pandemia, já estamos vivendo aí um transtorno que não era tão real, agora já está mais evidente e presente na nossa sociedade, que é a ansiedade com depressão juntos. Ou seja, são polos completamente diferentes e que acabam aí dando uma preocupação maior. Estatísticas. Nos últimos 10 anos, isso aqui é uma pesquisa de 2021, setembro, agora, pouco tempo atrás. De 2011 a 2021, o maior risco de morte ainda se dá entre homens. O aumento de suicídio de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Alguém já ouviu falar sobre lesões autoprovocadas? Automutilação, autolesão? Cresceu demais, principalmente entre crianças e adolescentes. A partir dos 6 anos já há relatos, tá, de crianças que se cortam. E nessa questão da autolesão provocada, o aumento maior foi entre meninas e mulheres dessa idade, e tudo se dá, tanto o suicídio quanto a autolesão, dentro da própria residência. A maior índice de ocorrência é dentro de casa. Falando aí um pouquinho então sobre aumento de casos entre crianças e adolescentes. O que acontece, Ana, com criança e adolescente? Por que está havendo tentativas de suicídio? Por que está havendo autolesão a partir de 6, 7, 9, 12 anos em diante? Alguns sentimentos aí que não são bem trabalhados ou são ignorados. Tristeza, desesperança, a depressão, a ansiedade, baixa autoestima, transtornos causados por causadas por abusos físicos e sexuais cometidos pelos próprios pais ou familiares e pessoas próximas da família, falta de amigos, falta de suporte dos familiares, exposição à violência, discriminação no ambiente escolar
e o uso de substâncias psicoativas, né? Experimentos ali de álcool e maconha principalmente. Sim, a maconha pode desencadear em pessoas que têm essa predisposição à própria esquizofrenia, né? Existem casos e relatos já evidenciados de que a pessoa fumou um cigarro de maconha, aquela coisa, vou só experimentar, foi uma única vez, e a pessoa desencadeou aí um quadro de esquizofrenia grave. E aqui, assim, seria legal se tivesse ali na tela, mas só para deixar a vocês a par. A geração que é considerada Y, nascidos entre 81 e 95. Tem alguém dessa idade aqui? Dessa época? Eu sou. Eu vou fazer 38 agora, quarta que vem. Então, eu sou de 84. Somos geração Y. E a geração Z, que são nascidos após 95, 1995, são considerados os nanos digitais, os bebês aí da era digital. E isso tem sido um agravante de acordo aí com a psiquiatria, que estuda transtornos mentais, a psicologia, inclusive no CID-11, que é o Manual de Transtornos Mentais, já está incluso ali a nano, né, essa questão tecnológica como um transtorno mental também. Então, a exposição digital ela pode estar gerando um impacto negativo e contribuindo para esse comportamento e tais fatores que podem influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais, que também contribuem para o aumento do suicídio nessa faixa etária. O que acontece? Exposição ao estresse, aumento, como eu falei, ansiedade, depressão, suicídio, automutilação, baixo, isso aqui que é o principal, eu queria que vocês entendessem que isso aqui é muito sério. Igreja, vocês têm que entender que coisas espirituais se trabalha espiritualmente. Materiais se trabalham... está dizendo que está tudo separado. Não, é tudo junto. Porém, eu sempre falo como psicóloga, se a pessoa está bem espiritualmente, fisicamente ela se cuida, e psicologicamente, emocionalmente, ela é uma pessoa bem equilibrada, ela sabe lidar com frustração, tem resiliência, tem autonomia, tem autorresponsabilidade, sabe que quando ela erra, ela tem que haver com esse erro, não ficar culpando os outros. Eu falo, essa pessoa tem tudo para dar certo e tem tudo para ir bem e principalmente viver as promessas de Deus na vida dela. Agora, se ela está espiritualmente amparada, mas emocionalmente ela é uma pessoa com debilidades, ou seja, ela não tem habilidades, ela não tem mecanismos para lidar com frustração, adversidades e dificuldade em adiar o prazer, ou seja, vive de impulsos, ela vai, uma hora ou outra, dar uma recaída, e principalmente espiritualmente falando. Então, assim, eu só queria trazer agora para vocês, de forma bem breve, para não tomar muito tempo, sobre a depressão. É o maior quadro aí, tem a bipolaridade. Alguém já ouviu falar transtorno bipolar? Sim. A pessoa vive entre os dois polos, né? Altos e baixos. Transtorno de borderline, alguém já ouviu falar? Sim. Desculpa, de personalidade borderline. É bem propício uma pessoa assim que tem realmente esse impulso para se machucar e para suicídio, mas a depressão ainda tem sido maior e claro, com a pandemia, todo mundo acostumado a ir a vir na hora que queria, fazer o que quisesse, bem entendesse, quando desce na telha, de repente, lockdown, todo mundo preso em casa. E a gente sabe que a fisionomia é tão importante, né? Os aspectos de um sorriso, de um olhar, e de repente o quê? Não sorri, não fala, né? A pessoa se sente estranha com a máscara, não olha mais no olho, fica meio assim, e tudo isso acaba afetando, e claro, os transtornos de depressão aí dispararam. Gente, assim, uma coisa que eu acabei de lembrar, quando a gente fala de depressão e suicídio, a gente fala de pessoas que passaram por uma triagem médica, uma avaliação para chegar nesse diagnóstico. E quantos não passam? Quantas pessoas a gente ouve assim, o motoqueiro entrou na contramão na BR e errou o caminho. Será? Caminhoneiro pegou errado o atalho e virou o caminhão. Será que foi só um acidente? Quantos suicídios acontecem que a gente nem se dá conta? A pessoa tomou remédio, misturou com outro, não sabia porque era hipertensa, morreu.
né? Então, assim, esse número de a cada 45 minutos uma morte por suicídio pode ser muito mais alto do que a gente ousa imaginar. Então, vamos falar sobre depressão. Isso aqui é um alerta para que você fique atento. Primeiro, eu falo, né? Um cego não pode guiar outro cego. A gente tem que se cuidar. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou me cuidando? Né? Eu perdi meu pai agora, fez dia 30 de janeiro, 1 ano, por complicações da Covid. Depois de 40 dias, numa luta intensa no hospital. É fácil? Não, mas eu entendi que, calma, antes de eu querer passar por esse luto, que nem um caminhão atropelando todo mundo, para dizer que eu estou bem, que faz tudo, tá tudo certo, tá tudo legal, eu vou ter que parar, respirar, cuidar de mim, assimilar tudo o que aconteceu, me fortalecer espiritualmente, e quando eu me sentir pronta e apta, eu sigo o meu caminho. Por isso que eu acredito que hoje eu consigo estar aqui. Né? Se eu tivesse talvez ignorado esse luto, não querendo viver ele, eu sou crente, eu não posso ter fraqueza. Sou ser humano, depois eu sou crente, né? Então a gente tem que entender nossos limites. Então é para vocês ficarem atentos com relação a vocês em primeiro lugar, aos da sua casa, que é o maior e o melhor ministério que Deus nos deu, são aqueles que estão do lado da gente, no dia a dia, que passam despercebidos sim, e também os de fora, da sua igreja, do seu meio social. Então eu vou trazer alguns sintomas evidentes de um quadro de depressão. Esse é o primeiro? Não, tá aqui, ó. Sentir-se deprimido a maior parte do tempo. Desinteresse ou perda de realidades que antes eram da tua rotina e te davam muito prazer. Sensação de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade e habilidade diminuída para pensar, se concentrar e tomar decisões básicas, eu digo. Hoje eu preciso ir no mercado. A pessoa não consegue pensar em ir no mercado. Como eu falei, aquele cérebro está inativo, ele não tem atividade. Capacidade e habilidade de... Fadiga, perda de energia, aquele cansaço, a pessoa nem estava deitada. Como é que ela vai conseguir levantar? Estou com fadiga, estou cansada. Ela não tem. Para vocês verem como isso afeta não só o espiritual, é físico também, né? Se torna biológico, químico. Hipersônia ou insônia, ou seja, dorme demais ou não dorme nada. Problemas psicomotores, a pessoa muito agitada ou aquela pessoa muito parada. Perda e ganho significativo de peso, né? Pensamentos, atenção, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, tentativas de suicídio anteriores, histórico familiar com alguém que já se suicidou, e essa pessoa tem um plano específico para o suicídio. Se apresentar 5 critérios desses que eu falei, ou mais, num período igual, 2 semanas corridas, ou mais que 2 semanas, 14 dias, eu estou falando aqui, é pouquíssimo, essa pessoa tem que procurar um profissional. Aí eu já entro com a parte aí do que a gente tem que fazer. Até separei ali uma imagem, mas vou falar para vocês. Primeiro, pelo amor de Deus, se vocês só entenderem isso que eu vou falar agora, eu já me dou assim com missão cumprida, né? Depressão não é frescura, não é falta do que fazer, não é para chamar atenção e muito menos o principal, não é falta de Deus. Eu sei porque eu já estive na igreja, conheci o meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, amava Ele com todas as minhas forças e entendimento, mas eu passei por uma depressão pós-parto. E os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre e galardão. Como assim? Uma criança chegou a uma bênção, como é que eu passei por depressão pós-parto? Aí vocês entendem como se a gente já vive numa sociedade que julga, você não sabe para onde e para quem pedir ajuda, e você quando chegar para alguém, para o teu pastor, para o teu amigo, para um obreiro da igreja, um líder, e ele te vem com esses versículos prontos, como eu falei aqui, para onde que essa pessoa vai correr? Aí vai lá encher a cara de Netflix, seriado que não edifica em nada a vida daquela pessoa. Eita, verdade. Vai correr pro bar com as amigas,
para ver se aquele álcool ameniza um pouquinho aquela alma angustiada, aquela dor, dá uma anestesiada assim, naquela opressão. Porque na igreja eles só vão me julgar mesmo, falar que eu não tenho Deus, que eu estou muito desocupada, né? Faz terapia. Não, terapia é coisa de madame, que pode pagar. E a gente vai fazendo o que com essa pessoa? Vai ajudando ela a se enterrar, né? Então assim, a gente tem que ser uma ponte que leva essa pessoa ao que pode ajudar. Ah, mas Jesus já consumiu tudo na cruz do Calvário. Eu não tenho dúvida disso. Tudo já está consumado. Mas a gente sabe, quem não nasceu aqui em berço evangélico, no meu caso não nasci, né? Conheci Jesus aos 24 anos, na pior situação da minha vida. Eu tive um caminho a percorrer até entender o que era aquele grito está consumado lá na cruz do Calvário. A gente não entende assim, ó. Vou para a igreja, quem aceita Jesus? Ah, amém. Ele gritou, está consumado. Meu Deus, pronto, meus problemas acabaram. A gente sabe que não é assim. Infelizmente, né? Eu queria que fosse. Não é uma receita pronta, um bolo. É a gente entender, conhecer, buscar, procurar, viver com Jesus. E o Espírito Santo vai fazendo a obra e vai revelando para aquela pessoa que sim, aquela depressão também já foi levada sobre a cruz do Calvário.